Boa tarde, quarto ano A e quarto ano B. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos rever a estrutura do texto, no caso, um artigo de opinião, e vamos resolver as questões do módulo, tá certo? Me acompanha aqui, vamos lá. Vamos lá. Vocês já leram um artigo de opinião? Já que na sala nós já trabalhamos com alguns. 2. Onde ele é publicado? 3. Qual é a função desse tipo de texto? 4. Que tipo de assunto pode ser abordado no artigo de opinião? Vamos responder a essas respostas? Vamos lá. Gente, olha só. Como é organizado um artigo de opinião? Para termos um artigo de opinião, nós precisamos de uma questão polêmica, seja ele com o tema qual for. 2. Do fato noticiado, então a gente precisa de uma notícia. O artigo de opinião geralmente ele vem onde? Respondendo a pergunta, né? Lá do outro slide. Então, normalmente esse artigo de opinião ele vem nos jornais. No jornal tem uma página, tanto no jornal impresso, que hoje é tão pouco usado, mas nos jornais online também, que ele ainda continua com o mesmo formato. Ele tem uma parte lá do jornal que tem os artigos de opiniões, tá? Sobre diversos temas. 3. A opinião, como o nome já disse, o artigo de opinião tem que ter a opinião, a visão de quem está escrevendo. 4. Os argumentos, que é o convencimento, né? O argumento que ele está conduzindo o artigo para convencer quem está lendo. E 5º, a sustentação, que no caso são os dados, são as fontes, tá? As falas de especialista. Nós vamos ver um artigo de opinião, ele está na página 84 do livro de vocês, do livro integrado, o livro grosso. Abram todos aí na página 84. Abram na página, todos na página 84, no módulo grosso, e vamos ler juntos? Vamos lá. Ó, ele começa com um artigo de opinião que está na questão 15. Como estamos falando em cores, talvez seja interessante pensarmos também na questão apresentada por esse texto. Vamos ler eles todos juntos. Como vemos as cores? O que eu acho de mais incrível nos seres humanos é a individualidade. Somos todos indivíduos complexos e únicos. Vemos o mundo de maneiras diferentes e também únicas. A isso se dá o nome de subjetividade. E é essa subjetividade que enriquece a convivência entre as pessoas, fazendo-as aprender umas com as outras. Como explicar a capacidade de esquimós enxergarem diferentes tonalidades de branco e de os indígenas brasileiros conseguirem identificar mais variações de verde do que normalmente identificamos? De acordo com o professor da Universidade de São Paulo, a explicação é que aquilo que entendemos como cor é muito mais do que simplesmente a visão de uma tonalidade. Segundo ele, a percepção de cores tem a ver com história, memória e aprendizado. Interessante, né? Na Rússia, por exemplo, o arco-íris tem outras cores, não 7. Para a gente aqui eles têm 7. Eles têm uma cor que para nós seriam 2 tons de azul, mas eles veem 2 cores diferentes. Como nós diferenciamos o vermelho do verde, por exemplo? Quando falo que determinada cor é azul, isso significa que eu aprendi a classificar essa tonalidade de cor como azul. Os russos aprendem que aquela tonalidade de azul não se chama azul, se chama de outra coisa. Aqui no Brasil, há quem chame determinada tonalidade de verde piscina e há outros que chamem a mesma tonalidade de azul piscina. É sempre a mesma cor, mas alguns entendem que se trata de verde, enquanto outros entendem que se trata de azul. Essa percepção depende de muitas variáveis, inclusive individuais. Quem trabalha com cores, como um arquiteto, por exemplo, ou um designer, consegue discriminar muito mais cores do que pessoas comuns. Como se vê, cada cultura, cada ambiente, cada forma de viver vai desenhando maneiras específicas de se enxergar o mundo ao nosso redor.
Até nas cores que fazem nosso mundo mais colorido, aparece a marca da individualidade. Quer dizer, então, das opiniões, dos credos, das expectativas, cada um tem os seus, mas todos têm o mesmo valor, o valor de ser único. Pessoal, olha só, antes de entrarmos na atividade, deixa só eu fazer um comentário. Esse texto que a gente acabou de ler é um artigo de opinião. Nesse texto, alguém expõe o seu ponto de vista, a sua maneira de pensar sobre determinada questão e explica os motivos que o levam a pensar dessa forma. Gente, o artigo de opinião ele não só tem essa função de informar sobre um fato, sobre um determinado assunto, ele também tende a fazer um comentário pessoal sobre esse assunto, tá certo? Agora vamos para a questão 16. Por que você acha que os indígenas eles enxergam mais tons de verde? Ó, eu coloquei uma sugestão de resposta, né? Que por eles viverem nas florestas ali todos os dias, eles tendem a enxergar mais tonalidades dessa cor. No texto, ele deu um exemplo para a gente do arquiteto, né? Que ele tende a enxergar mais cores do que nós. Então, aqui a gente trouxe para os indígenas. Questão 17. Quais fatores contribuem para que pessoas diferentes, em lugares diferentes, enxerguem as cores de maneiras diferentes? Gente, cada lugar tem paisagens e tonalidades características, certo? Assim, as pessoas vão se acostumando a visões distintas de determinadas tonalidades, o que, ao lado das questões culturais e históricas também contribui para essa percepção individual. E a questão 18, ele diz, considerando o que você vê na janela do seu quarto, quais são as cores que prevalecem? Aí essa resposta é pessoal, depende do que existe aí na janela do quarto de vocês. Vocês vão olhar e vão ver as cores que prevalecem, certo? E colocam aí. 19. Uma pessoa que vive de frente para o mar, ela vê mais tonalidades de quais cores? Eu acho que ninguém erra essa. Verde e azul. A 20. Qual é a finalidade de um artigo de opinião como esse que a gente acabou de ler? Bom, eu já falei, né, agora uns instantes atrás, mas coloquei uma sugestão de resposta, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês, contanto que seja nesse sentido, tá certo? O objetivo é apresentar a opinião sobre um determinado assunto, mas contanto que ele apresente motivos e fatos que fortaleçam essa opinião, ok? A questão 21. Quantos parágrafos tem no texto? Voltem lá no texto, contem os parágrafos, vocês verão que o texto tem 5 parágrafos. 22. Em qual parágrafo começa a aparecer a opinião do autor? Gente, a opinião do autor, ela começa a aparecer, nós percebemos isso de maneira mais sólida, quando a gente percebe que existe aí a conjugação do verbo em primeira pessoa, no caso, no primeiro parágrafo. E a questão 23, a palavra que indica que o autor vai dar a opinião dele, qual é? Acho, vemos dar ou fazendo acho, primeira pessoa. É aqui onde entra a opinião do autor. Para exercitar em casa, eu quero que vocês façam a página 88 do livro grosso. Mas antes de responder a página 88, eu quero que vocês leiam a página 87, onde tem assim, ortografia, tá certo? Deem uma lida aí primeiro e depois respondam a questão 24, 25 e 26 da página 88, certo? Boa tarde para vocês e um grande abraço.